Irmãos, vamos nos assentar. Quero, nesse momento, convidá-los para que os irmãos possam abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Nós faremos novamente leitura do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus mandamentos, todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarão assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Bom, nós temos até aí a leitura da palavra do Senhor. Observem que aqui nós temos um texto que faz uma referência aos mandamentos do Senhor, aqueles que nós lemos do verso 1 ao verso 21 do capítulo 5. Aqui no capítulo 6, esse texto agora traz para nós uma missão, é que, conhecendo a lei e os mandamentos do Senhor, nós temos que dirigir os mandamentos e a lei do Senhor a um público extremamente específico. E quando eu digo aqui um público específico, eu não estou dizendo a todos os homens. Entenda, nós nunca teremos êxito em acreditar que todos os homens serão tementes a Deus a tal ponto que guardarão seus mandamentos. De outra sorte, Deus não teria dado essa ordem aqui no capítulo 6, dizendo que existe um público específico que não somente deve ouvir os mandamentos do Senhor, como nós podemos ler aí no verso número 2, mas que, de acordo com o verso número 7, deveriam cumprir, portanto, aquilo que o Senhor lhes ordena. Esse público específico é constituído de pais, filhos e filhos dos filhos. Nós temos, portanto, uma família e toda a sua descendência, ou toda a sua prole, como nos ensina o Salmo de número 119, aliás, Salmo 115. Dito essas palavras, irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos aqui ver a estrutura desse texto que nós estaremos ouvindo e também estaremos atentando. Capítulo 6, o verso número 1 a 9, é dividido da seguinte maneira. Os versos de número 1 e 2 trazem a primeira divisão textual. Os versos de número 3 a 6 trazem a segunda divisão textual. E os versos de número 7 a 9, nós temos a terceira e última divisão textual. Os versos de número 1 e 2, não somente nesse texto, funciona como parte introdutória, verso 1, mas também nos diz a quem é dado os mandamentos do Senhor, ou para quem é proferida a pregação da palavra de Deus. Com isso aqui, eu gostaria que você entendesse para quem Deus destina a pregação do Evangelho. Ou para quem Deus destina os seus ensinamentos.
Obviamente, irmãos, muitos de nós esperam que mais e mais não convertidos possam ouvir o Evangelho e possam render-se a Cristo. Isso é verdade, isso é verdade. Mas considere o contexto do capítulo 6. Esse povo está diante da tenda da congregação ouvindo o pregador, o profeta Moisés. Moisés está pregando para o povo. E o alvo da mensagem naquele dia do Senhor era, portanto, mostrar para eles a lei de Deus. Então aqui você tem um contexto específico. Você tem a tenda da congregação, você tem Deus se revelando na tenda da congregação através da pregação de Moisés. Só que a pregação de Moisés tem um público definido. E nesse público definido aqui, você não encontra os filhos da impiedade. Mas alguém poderia dizer, mas como é que os homens se converterão se eles não ouvirem a pregação do Evangelho? No entanto, não é isso que eu quero ensinar. O que eu quero dizer para você é que nesse contexto aqui, você tem a tenda da congregação, você tem o Senhor se revelando, tem Moisés expondo a palavra e tem o povo do Senhor reunido. O que eu quero dizer para você é que, ordinariamente, o Evangelho o Evangelho é dito ou é pronunciado aos filhos do pacto, os filhos da aliança, os crentes. Os ímpios, necessariamente, não ouvem o Evangelho através de um culto. Certa vez eu disse aqui, irmãos, você já se colocou no lugar daquele que não conhece a Deus, daquele que não teme e que não serve? Ele se assenta aqui no nosso meio, ele está junto de nós, ele ouve o que nós ouvimos, mas ele se torna igual aos companheiros de Paulo no caminho de Damasco. Eles até veem um pregador, mas não percebem o que ele está ensinando. Eles até ouvem o pregador, mas não entendem aquele ensinamento. Ora, Cristo nos deu uma razão para a qual os ímpios, eles ouvem o Evangelho e podem, portanto, serem iluminados e entenderem a palavra de Deus. Ele não nos deu essa ordem dizendo que nós devíamos trazê-los para o culto. Um espaço aqui nesse trecho. Não estou dizendo para você, privado, o ímpio, vir para o culto. Convide o quanto você puder convidar. Afinal de contas, o Espírito Santo pode, por meio da pregação do Evangelho, iluminá-lo e, portanto, fazer com que ele venha à graça. Mas o meio ordinário para que isso aconteça não é dessa forma. Cristo nos disse que deveríamos ir pelo mundo e, como discípulos dele, fazermos novos discípulos. Porque percebam, irmãos, o contexto de Deuteronômio capítulo 6 é uma igreja reunida e o Senhor falando à sua igreja, porque é dessa forma que o povo do pacto entende a palavra de Deus. Prioritariamente, irmãos, ou ordinariamente, esquece a palavra prioritário, mas ordinariamente, Deus tem um povo para se revelar no seu santo dia, e esse povo tão somente é o povo do pacto. Tão somente é o povo do pacto. Observe o que é que diz o verso de número 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprais na terra que passais a possuir. Observe o que é que está dizendo o texto. Os mandamentos são para que eles sejam o quê? Cumpridos. Mandamentos são para serem cumpridos. Então, mandamento e cumprimento se encontram aqui no mesmo texto, no mesmo parágrafo. Depois do verso de número 2, nós encontramos a quem é destinado o mandamento e a quem é chamado para cumprir. Verso 2 diz: para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Veja o público: tu, teu filho e o filho do teu filho.
o tu, os pais, o teu filho, a descendência, o filho do teu filho, a prole. Veja, é para os pais, é para os filhos e é para toda família. Veja, Deus está dizendo assim: mandamentos são para cumprir, e cumprem e ouvem os mandamentos os pais, os filhos e toda a família. Então a primeira estrutura do capítulo 6 diz que mandamentos são para nós. Mandamentos não é para o povo ímpio. Nunca espere que o ímpio repouse no santo dia. Não espere isso dele. Nunca espere que o ímpio tenha temor ao Senhor e, portanto, deixe de mentir, ou deixe de roubar, ou deixe de adulterar, ou deixe de cometer qualquer um dos outros pecados. Não espere isso do ímpio. Você abre lá as redes sociais e está lá o ímpio difamando as autoridades constituídas. Você abre as redes sociais e está lá os ímpios mentindo. Você vai ao mundo fazer algum tipo de negócio, e naquele negócio que você tenta olvidar, tenta realizar, você vê que os ímpios fazem de tudo para que alguma coisa receba um jeito, para que um acordo possa ser feito. Os ímpios fazem de tudo para demonstrar para nós que neles, em seus corações, não há nenhum temor da parte do Senhor. Só assim os ímpios. Não espere que o ímpio ele tenha apreço pela palavra de Deus. Não espere. Mandamento e cumprimento não cola bem com o mundo. Aliás, não cola. Não cola. Os homens ouvem, mas não entendem. Veem, mas não percebem. Portanto, a palavra não lhes faz morada no coração, e eles pecam contra Deus e mostram que vivem em completa rebelião. Segunda parte do texto, irmãos, verso de número 3 ao verso de número 6. Observe só, irmãos. Agora, Deus diz quem dá os mandamentos. Veja, se mandamento aqui é para o povo, veja, agora entre o verso 3 e o verso 6, Deus mostra para nós quem é que está dando os mandamentos. Porque alguém poderia dizer assim: no mundo também nós temos leis. Os nossos representantes, os nossos políticos, os nossos governantes se reúnem e eles elaboram as leis, e elas são colocadas para que nós a ouçamos, entendamos e a cumpramos. E vocês que se dizem filhos de Deus, quem portanto fazem as suas leis? São os pastores? São os conselhos? São os sínodos? Veja, nós temos aqui no texto agora uma declaração clara de quem nos dá a lei. E uma coisa da qual nós seremos chamados ao conserto e a evitar o erro é que às vezes nós pensamos que o Antigo Testamento, e especificamente os livros da lei, Gênesis a Deuteronômio, na verdade é uma revelação de Moisés a nós. É a lei de Moisés em contraste com a graça de Deus. Agora, entre o verso 3 e o verso 6, nós vamos entender quem nos dá a lei, quem nos dá mandamento. O profeta ou o Senhor? Verso 3 diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atentem os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Observe só aqui. Entre o verso 3 e o verso número 6, existem 3 implicações sobre de quem procedem os mandamentos. O verso de número 3 e o verso de número 4 nos dizem que esses mandamentos procedem do Senhor, a quem ouvimos. Mas a primeira implicação desses mandamentos demandarem do Senhor, no verso 3, a parte introdutória, é que eles resultam em bênçãos. Deus não nos dá a lei para que sejamos punidos ou para que a nossa vida seja mais difícil.
Alguém poderia dizer assim: nós já sofremos tanto nessa vida, e ainda temos por cima que obedecemos à lei de Deus. Que miséria, que desgraça, que vida é essa? Nossa vida já é sôfrega, ainda temos que obedecer leis de Deus. Irmãos, as leis procedem do Senhor, mas elas primeiramente resultam em bênçãos. Observe aí o verso 3: ouve, pois, ó Israel, e atenta, e os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques. Portanto, veja, quando recebemos bênçãos, aliás, quando recebemos lei do Senhor, não é por uma outra causa, senão para sermos abençoados por Deus. Então, um crente deveria dizer no seu coração: bendito é o Senhor que me dá lei, bendito é o Senhor que me dá a palavra, bendito é o Senhor que me revela o Evangelho, porque dessa forma eu sou abençoado. Então perceba a lógica do texto: não existe bênção fora da lei de Deus. Se você despreza ou se omite no tocante ao conhecimento da lei de Deus, não existirá bênção a você. O cuidado e a bênção do Senhor estão, portanto, atrelados à sua lei. E perceba o caráter da bênção. Verso número 3: sucesso. Um crente só é bem sucedido quando obedece à lei de Deus. Portanto, infração à lei de Deus não é sinônimo de sucesso. Aquilo que os homens dizem aí fora: eu sou bem sucedido, eu tenho sucesso, eu sou rico, eu sou poderoso, eu sou reconhecido como uma grande personalidade, né? Um grande artista, um grande ator, um grande esportista, um grande cientista. Veja, aí fora eu sou conhecido como uma grande personalidade. Atente bem, não existe, atente bem, não existe sucesso à parte da lei de Deus. Não existe sucesso à parte da lei de Deus. É o primeiro caráter da bênção. O segundo caráter da bênção: não existe prosperidade à parte da lei de Deus. O verso 3 diz: para que te multipliques. Não existe prosperidade à parte da lei de Deus. Um certo autor já disse: a riqueza do mundo literalmente é uma fossa a céu aberto. A riqueza dos homens, a parte de Deus, literalmente é um esgoto a céu aberto. Cristo usa outra palavra para definir esse termo, né? Ele diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder, fazer perecer a sua alma, fazer deitar a cova, fazer ir ao inferno. Veja, a riqueza do mundo, a parte da lei de Deus, nada mais é do que trapo de imundícia. Nada mais é do que trapo de imundícia. E o apego a essas riquezas nada mais revela do que um coração hostil, um coração endurecido ou enraivecido contra o cuidado da parte do Senhor. Rebelar-se contra Deus é sinal de clara infração contra o Senhor. Um apego às coisas dessa vida é um rebelar-se contra as bênçãos de Deus. Não existe sucesso à parte do Evangelho. Alguém certa vez já disse: é preciso eu ir ao mundo, fazer sucesso, para que só depois eu possa, portanto, servir a Cristo. Ora, se esse pensamento dominar o seu coração, saiba que isso não é sucesso. E se você ganhar o mundo inteiro a parte da lei, saiba que isso não é riqueza. Depois João define pelas palavras de Cristo que tipo de sentimento é esse que o homem tem pelo mundo, e qual é o seu destino, qual é o seu fim, ou qual é o seu resultado. João diz primeiramente assim: não ameis o mundo e nem no que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Aquele, pois, que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Sucesso
e riqueza, a parte da lei, é maldição. Sucesso e riqueza, sucesso e prosperidade, a parte da lei, é maldição, irmão. O Senhor nos dá mandamentos para que sejamos bem-sucedidos, para que sejamos prósperos. Então, como crente, você pode dizer assim: quer dizer, se eu temer ao Senhor, guardar os seus mandamentos, viver a sua lei, eu serei bem-sucedido? A resposta é sim. Pedro disse: Senhor, agora eu estou te seguindo. Observe, deixa o barco, a família, tudo para trás. Bem, o que é que me redundará? O que é que eu ganharei te seguindo? A resposta de Cristo foi uma resposta extremamente próspera. Pedro 100 vezes mais. Pedro 100 vezes mais. Ora, não à toa que ele já havia alertado: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E veja a bênção que está atrelada ao chamamento de Cristo. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, irmãos, prosperidade só existe na lei do Senhor. Fora da lei do Senhor não há prosperidade. Terceiro ponto da mensagem, verso 7 ao verso de número 9. Veja, como é que eu conheço a prosperidade de Deus? Ou como é que eu conheço esses mandamentos do Senhor? Ou como é que eu vou conhecer essa bênção da qual Deus demanda para a minha vida? E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Como é que eu conheço a lei de Deus? Como é que eu tomo ciência das bênçãos do Senhor? Veja, o texto bíblico agora nos chama para uma prática que muitos crentes têm olvidado, ou muitos crentes não têm dado atenção. Muitos crentes não têm atentado, né? Muitos crentes não ensinam a lei de Deus. Irmãos, deixa eu lhe ensinar uma coisa que eu aprendi desde a época de seminário, nos primeiros anos. A melhor forma de aprender alguma coisa é ensinando. Você quer aprender qualquer coisa, ensine. Veja, se você tem dificuldade de aprender qualquer coisa do campo da história, da ciência e das artes, ensine. Mas pastor, se eu não sei ainda, eu vou ensinar. Sim, leia. Busque aprender. O mandamento do Senhor é muito claro. Veja, o capítulo 5 fala dos mandamentos. O capítulo 6 fala da sua obrigação. Leia os mandamentos e fale para os seus familiares dele. Ensine isso. A melhor forma de aprender é ensinando. A melhor forma de saber é conhecendo. Então, quer saber aquilo que Deus tem para lhe dar? Conheça, leia, medite naquilo que Deus disse, e depois ensine aqueles que estão ao seu redor. O texto diz assim: ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. E agora veja, você tem o prazo ou a validade do ensinamento, ou como ele se dá. Então, aonde é que eu ensino? Veja, olha o que o texto bíblico diz: falarás assentado em tua casa. Então, quando estiver dentro de casa, fale da lei, fale do evangelho, fale dos mandamentos. Andando pelo caminho, quando sair de casa, fale da lei, fale dos mandamentos, fale do evangelho. Em casa e fora de casa, você fala da lei, dos mandamentos e do evangelho. E deitando-se, ou seja, quando for descansar, o que é que você faz? Fale da lei, dos mandamentos do evangelho. E quando se levantar, o que é que eu faço? Falo da lei, dos mandamentos do evangelho. Quer saber se você não vai aprender? Tudo isso resume-se em uma única expressão: inculque na sua mente. Isso é uma forma judaica chamada de hebraísmo. Você tem uma série de repetições para dar ênfase a um único corpo, a um único objeto. Então inculque na sua mente. Então, quando você quer inculcar alguma coisa, você sai do trabalho pensando nela. Você está dentro de casa, na hora do almoço, você está pensando naquilo.
Você vai deitar, você agradece por aquilo. Você se levanta, já levanta pensando nisso. Já levanta pensando nisso. Eu me lembro, na época de 2002, Copa do Mundo. E o Brasil estava jogando a Copa do Mundo, né? E a Copa do Mundo era em 2 países nessa época. Era no Japão e na Coreia. Coreia do Sul. Aí tinha um problema, é que a Copa do Mundo era feita de madrugada. Acho que muita gente se lembra aqui. O jogo da final do Brasil era 6 horas da manhã. Teve um jogo que o Brasil jogou que era 3 horas da madrugada. O que acontece? Você se levantava pensando no jogo da Copa do Mundo, deitava pensando em se acordar para assistir o jogo da Copa do Mundo, para não perder o Brasil de mente, para não perder o Brasil de foco. Irmãos, é desse jeito que você faz uso da palavra de Deus. Então, como tão bom e bem empolgante é a seleção brasileira para muitos, ou seu time de futebol, também deve ser ainda mais a palavra do Senhor. Então, quando for para o trabalho, lembre-se da palavra de Deus. Quando chegar em casa, lembre-se da palavra de Deus. Ao deitar-se, lembre-se da palavra de Deus. E ao se levantar, o que é que você faz? Lembre-se da palavra de Deus. Inculque na sua mente, inculque no seu coração. E depois o que é que você faz? Ensina aos seus. Versículo número 7. Ensina aos teus filhos. Mas olha só, não somente inculque. O verso número 8 diz para a gente portar a palavra de Deus. Olha o que é que diz o verso 8. Atarás por sinal na tua mão e no frontal, entre os olhos, na testa, né? Estará tanto na testa como na mão. O sentido aqui do verso 8 é fazer uma lembrança de que o povo do pacto deveria portar a palavra do Senhor. Os judeus levaram isso muito a sério e eles criaram aquilo que é chamado de, não é de filactérios, é isso mesmo, é filactérios. Filactérios é uma caixinha de madeira feita de couro que é amarrada na mão e colocada sobre o seu punho. E também atado na sua testa. Por isso que quando você vê um judeu praticando algum ato de religião, ele está com a caixinha preta tanto na testa como na mão. É um lembrete de que ele, como crente, é um portador da palavra de Deus. Eu não estou querendo dizer que você deva fazer isso nesse molde, utilizando essa estrutura. Mas o que eu quero dizer para você é que, como crente, você deve sempre portar a palavra de Deus. E hoje nós temos uma facilidade imensa. Nós temos um livro extremamente portátil, que é a Bíblia Sagrada, nos mais variados tamanhos, toda ela. Porte sempre a palavra de Deus para você ter a que se referir. Mas não somente porte a palavra de Deus na sua mão. Quando o texto aqui faz menção à testa, entre os olhos, à fronte, né? Leve a palavra de Deus na sua mente, leve a palavra de Deus no seu coração. Calvino dizia que nós temos um método excelente para gravarmos a palavra de Deus através do canto. Quando nós cantamos a palavra de Deus fica gravada na nossa mente. Certa vez eu disse aqui, olha, se nós fizéssemos um teste aqui na nossa igreja e dissesse assim, irmãos, cada um de vocês citem aí 2 capítulos da Bíblia por inteiro, dificilmente alguém citaria um. Mas se pedíssemos para os nossos irmãos cantarem os salmos, vocês cantariam os salmos facilmente, quase todos eles. E cada salmo ali você tem um capítulo literalmente da Escritura Sagrada. Calvino dizia, portanto, acertadamente, que o cântico da palavra de Deus faz com que ela esteja gravada na nossa mente e no nosso coração. Então você tem meios que o Senhor lhe concede para que a palavra de Deus fique inculcada na sua mente e no seu coração. Então porte a palavra de Deus. Porte a palavra de Deus não somente na mente, mas também na mão. Porte a palavra de Deus. Ande com a palavra de Deus sempre, 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 sempre. Onde ela deveria estar? Veja. Ela deve estar na nossa mente e no nosso coração. Ela deve estar na nossa mão. Mas
observe, se no verso de número 2 e no verso de número 3 nós temos aquela estrutura, pais, filhos e filhos dos teus filhos, a estrutura do verso 2, né? A estrutura do verso 7 é pais e filhos, não muda. Então você tem ali a palavra de Deus, ela sendo ministrada para a família. Aonde se reúne a família? Você já se perguntou onde se reúne sua família? Você já se perguntou onde se reúne sua família? A sua família se reúne na sua casa. A sua família se reúne na sua casa. Os puritanos diziam, irmãos, que por a família estar reunida, há uma necessidade de culto. É aquilo que eles chamavam de culto privado, que deve ser diário, né? Por causa da reunião da família há um culto. Justamente por entenderem, através de inferência da Escritura Sagrada, que demanda esse tipo de lógica. Se a família está reunida e há um Deus para essa família, há, portanto, um culto. E se essa família está reunida, significa dizer que ela está ao mesmo tempo descansando, como, de certa maneira, convocada a se apresentarem diante de Deus. Sua família se reúne na sua casa. É sua casa que deve ouvir a palavra de Deus. Olha o verso 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas suas portas. Então, nas portas, na casa, deve haver escritura sagrada. A palavra de Deus deve lá estar presente. Como crente, você deve saber dessa realidade e não deve se esquivar dela. Há, portanto, um dano espiritual incalculável quando nós não apresentamos a Deus as nossas famílias. 3 coisas nós aprendemos, portanto, aqui nesta manhã, irmãos. Primeiramente, é que nós temos mandamentos para que sejam cumpridos. Segunda coisa, é Deus quem nos dá os mandamentos. E o resultado disso é que ressoa em quê? Em bênção. Nós seremos bem-sucedidos e seremos prósperos. Por fim, aprendemos, irmãos, que esses mandamentos que Deus nos dá encontra o local para onde devem ser praticados. Em casa, na rua, deitando e levantando-se. Esses são os mandamentos que o Senhor nos dá. Essa é a regra que o Senhor estabelece. Essa é a regra que o Senhor estipula. Por fim, a palavra de Deus deve estar em nosso lar, em nossa casa. Quer ter uma casa abençoada? Dê à sua casa a palavra de Deus. Quer ter uma casa feliz? Dê à sua casa a palavra de Deus. A razão do verso 1 ao verso 9 é dizer o seguinte: que Deus nos dá mandamentos não para o nosso tormento. Deus nos dá mandamentos para a nossa alegria, para o nosso bem, para a nossa felicidade. É por isso que Deus nos dá mandamentos. O Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos orar, irmãos, com gratidão no coração, pois o Senhor nos deu a sua palavra. Seu bendito Pai amado, nós te agradecemos e louvamos o teu nome. Nós temos visto e experimentado o teu cuidado. Nesta manhã, Senhor, nós externamos toda a nossa gratidão, porque temos visto a forma como o Senhor tem nos tratado. É tua palavra, é tua bênção, e isso redunda em alegria no coração. Santo Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom para conosco, e tuas maravilhas, tua palavra não tem fim. Ela é bênção renovada a cada manhã, e ela, portanto, faz com que o nosso coração se alegre e se fortaleça. No nome de Jesus e para o louvor da tua glória é que nós te agradecemos. Fazemos isso em nome do Senhor, porque é o Senhor que tem nos dado a palavra. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.